todos. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à primeira secretária que faça a leitura do salmo bíblico e o resumo da ata da sessão anterior. Texto bíblico do dia 11 de setembro de 2025. Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Jó, capítulo 38, versículo 41. Resumo da ordem do dia da sessão ordinária de 4 de setembro de 2025. Pedido de informação número 64, de autoria do vereador Percival de Oliveira, aprovado por 8 votos. Pedido de informação número 65, de autoria do vereador Percival de Oliveira, aprovado por 8 votos. Requerimento número 107, de autoria do vereador Gustavo Oliveira, aprovado por 8 votos. Requerimento número 108, de autoria da vereadora Rive Miller, aprovado por 8 votos. Requerimento número 110, de autoria da Comissão Geral de Pareceres, aprovado por 8 votos. Projeto de lei complementar número 31, de autoria do prefeito municipal, aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 81, de autoria do prefeito municipal, aprovado por 9 votos. Requerimento número 115, de autoria da presidência da Casa, aprovado por 9 votos em votação nominal. Projeto de lei número 83, de autoria do prefeito municipal, aprovado por 9 votos. Alguma retificação a fazer da ata 2316 da sessão ordinária anterior? Declaro aprovado. Em prosseguimento, peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. À disposição da Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Decretos do número 10.649 ao 10.656, do número 10.658 ao 10.660 e número 10.662. Demais correspondências e convites disponíveis na Secretaria da Casa, assim como a íntegra dos documentos. Matérias do expediente da sessão ordinária de 11 de setembro. Pedido de informação, número 66, do vereador Percival de Oliveira. Indicações, número 216, da vereadora Fabrícia Souza da Fonseca, número 217, do vereador Tiago Maratá. Moções, número 41, das vereadoras Cláudia Eberhard, Ana Paula Machado, Fabrícia Souza da Fonseca, Josi Paz e Rive Biller, e dos vereadores Alemão Baumcar, Gustavo Oliveira, Percival de Oliveira e Thales Ferreira. Número 42, da vereadora Josi Paz. Número 43, dos vereadores Thales Ferreira, Alemão Baumcar, Gustavo Oliveira, Percival de Oliveira e Tiago Maratá, e das vereadoras Cláudia Eberhard, Fabrícia Souza da Fonseca, Josi Paz e Rive Biller. Requerimentos. Números 116 e 117, do vereador Gustavo Oliveira. Número 118, da vereadora Rive Biller e do vereador Alemão Baumcar. Pedidos de providência. Número 771 e 772, do vereador Alemão Baumcar. 773, da vereadora Ana Paula Machado. 774 e 775, da vereadora Fabrícia Souza da Fonseca. 776 ao 778, da vereadora Josi Paz. 779 ao 783, do vereador Percival de Oliveira. 784 ao 786, do vereador Thales Ferreira. Deram entrada na Casa as seguintes matérias oriundas do Poder Legislativo. Projeto de lei, número 27, de autoria da vereadora Rive Biller, que denomina a servidão Ivan Rosa da Silveira um logradouro público. Projeto de lei número 28, de autoria da vereadora Fabrícia Souza da Fonseca, que institui o Setembro Amarelo como mês de prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental no município de Montenegro e da outras providências. Oriundas do Poder Executivo, projeto de lei número 86, de 2025, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural em serviço no interior do município e da outras providências. Projeto de lei que institui o programa 87, que institui o programa Enxergando o Futuro no município de Montenegro, que dispõe sobre a triagem oftalmológica e a distribuição gratuita de óculos para estudantes da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei número 88, que autoriza a inclusão de ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual 2022-2025, na LDO 2025 e abre crédito especial no valor de R$ 8.500. Projeto de lei número 89, que autoriza a inclusão de ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual 2022-2025, na LDO 2025 e abre crédito especial no valor de R$ 25.000.
Projeto de lei número 90, que autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa FIP Pilhar Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Projeto de lei número 91, de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$60 mil. Projeto de lei número 92, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$139.190,75. A íntegra das proposições encontra-se disponível no site oficial da Câmara de Vereadores, www.montenegro.rs.leg.br. Passamos para a hora dos oradores. O primeiro partido a se manifestar é o Podemos. Pergunta a vereadora Ana Paula Machado, se fará uso da tribuna. Não farei, senhor presidente. Pergunta a vereadora Leão Balcar, se fará uso da tribuna. Não farei, senhor presidente. Como farei uso da tribuna, passo a presidência para a vereadora Clau Eberhardt. Assumo a presidência e concedo-lhe a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui junto conosco no plenário, também especial a todos os internautas que estão nos acompanhando também através das redes sociais. Nossa, muito boa noite. Essa semana eu acho que todos puderam ver as minhas manifestações nas redes sociais e também a manifestação de muitas pessoas nas redes sociais referente à situação das merendeiras das redes estaduais, das escolas estaduais, que estão sem receber desde sexta-feira passada. O que aconteceu na situação dessas merendeiras? Houve uma ação policial na semana passada, onde a polícia, investigando, descobriu um forte esquema de corrupção dessas empresas que eram contratadas pelo governo do estado e que prestavam os serviços para as escolas estaduais. E os seus representantes dessas empresas foram presos na quarta ou na quinta-feira, se eu não me engano, e o pagamento seria efetuado na sexta. E aí, na sexta-feira, todas as merendeiras ficaram sem seus salários e ainda estão sem seus salários. Na segunda-feira, fui procurada por um grupo aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente tentou contato junto à empresa responsável, na realidade são 3 empresas, né? A gente tentou contato, não conseguiu, nem por telefone, nem por mensagem, nem por e-mail, nada. Então entramos em contato com a SEDUC, que nos informou que ainda estava tomando pé da situação, porque naquele momento, na segunda-feira, que a SEDUC começou a tomar pé dessa situação. Então, na quarta-feira pela manhã, nós conseguimos uma reunião online, através de uma chamada de vídeo, com um representante da SEDUC, que nos explicou que o governo do estado, junto com o jurídico, estão trabalhando incansavelmente para notificar a empresa, e se a empresa não conseguir ser notificada e não conseguir resolver a situação, aí então o estado deve novamente tomar uma ação para que consiga resolver essa situação. Tentando trabalhar o mais rápido possível, mas o mais rápido possível, infelizmente, vereador Percival, é muito demorado, porque conversava e converso, estou no grupo, inclusive, de WhatsApp, que elas montaram aqui na cidade de Montenegro, com outras pessoas de outras cidades também, e o aluguel venceu, a água venceu, a luz venceu, seus compromissos financeiros venceram e eles não receberam. E não conseguem fazer o mercado. Estão sem receber desde sexta-feira. Infelizmente. Triste fato, a gente viu que inclusive teve manifestações em frente ao Palácio do Governo, do governador, mas que até agora não avançou. Fizemos uma moção de apoio a essas merendeiras, na qual colocamos à disposição de todos os vereadores para assinar, e na qual nós vamos, inclusive, votar daqui a pouco, né? Vai a votação, para que a gente possa mandar para o governo do estado referente à situação que, infelizmente,
está atingindo as merendeiras das escolas estaduais, e que não atinge só aqui na nossa cidade, mas atinge muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul. E o que mais me deixa triste e indignado com a situação é a falta de informação. Tanto por parte das empresas que acabaram com a ação policial, né? Quanto do governo do estado, que é responsável pelo contrato, na minha opinião. Quem contratou as empresas foi o governo do estado. O responsável pelo contrato é o governo do estado, o fiscal do contrato, mas que, infelizmente, não diz nada com coisa nenhuma. Porque cada vez que a gente entrou em contato com o pessoal da SEDUC, infelizmente, nos dizem a mesma coisa. Estão trabalhando juridicamente, mas de efetividade, nada. Tanto é que muitas dessas merendeiras não sabem se continuam trabalhando, se não vão trabalhar, algumas não estão indo, outras estão indo, porque não tem informação. Não tem informação, infelizmente. O Estado, mais uma vez, eu tenho criticado bastante ultimamente aqui o governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque as ações que estão sendo feitas sucessivamente têm nos deixado bastante preocupados, porque eu vejo que tantas outras coisas que a gente relata, questão de saúde, agora a educação, né? Falamos aqui da questão da saúde, educação, agora que muitas escolas estão sem merendeiras. As escolas não estão fazendo merenda para as crianças. Tem crianças que estão sem merendas. Mas por quê? Tem que deixar claro isso. Porque elas não estão recebendo. Elas também estão sem a sua merenda. Claro, permito, vereadora, fica à vontade. Eu sempre gosto de respeitar a linha de raciocínio do colega para depois pedir a intervenção. Realmente, né, as merendeiras vêm procurando a nós, vereadores, os próprios diretores de escola também, e eu fiz contato também com a secretária Raquel Teixeira, que me deu a mesma resposta, estão tentando resolver. As contas dessas empresas foram bloqueadas, então está com mais dificuldade de fazer os pagamentos. E como o senhor falou, colega, muitas merendeiras estão buscando outra alternativa para conseguir pagar suas contas. Já estão correndo atrás de outros empregos e não estão lá na escola, elas estão tentando, tem que sobreviver, tem que pagar as contas. E lá na escola, onde tinha aquela comidinha, aquele feijão com arroz, carne, polenta, né, aquela comida que deixa a criança forte, resistente, talvez sendo a única refeição daquela criança, sendo o almoço da criança, né? Não tem mais. É o que a escola consegue oferecer. É a bolacha, é o suco, é o leite, né? Enfim. E os nossos alunos vão sofrer com essa falta de alimentação na escola. E essas merendeiras precisam buscar uma outra fonte de renda para suprir a sua necessidade. Talvez a colega Rive possa me ajudar. Eu acho que o governo do estado não faz mais concurso para merendeira, né, colega Rive? Depois, né, eu encerro, é interessante a sua fala, porque como não há mais concurso para merendeira, o estado terceiriza, e esse reflexo da terceirização nos preocupa enquanto poder legislativo, né? O reflexo o governo confiou naquela empresa que veio ali para participar do processo, e no fim essa empresa aconteceu tudo o que aconteceu. Então nós precisamos, colegas, ficar muito atentos, né, às empresas terceirizadas, né? Era isso. Obrigada, colega. Vereadora Rive, fique à vontade. Justamente, a vereadora Josi, existe essa situação de terceirização. E, infelizmente, neste país, a gente não tem essas questões de fraudes, as licitações, elas são. Então, a gente precisa realmente ficar muito atento, porque na questão da alimentação escolar, além de tudo, existe um regramento muito controlado, né? Existe uma legislação a respeito da questão da alimentação escolar, porque é um recurso federal, que vem para os municípios, vai para o estado também, né? E toda uma regulamentação para
como fazer essa limitação, que tipo de alimento pode, que tipo de alimento não pode. Bom, temos a Silvana aqui, que é nutricionista e sabe dessa questão, né? Então, é um cuidado muito grande que se precisa. Não é a mesma coisa do que cozinhar para o restaurante, por exemplo, né? Que também precisa dos seus cuidados. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande, porque quando a gente trata de criança, lá da atividade fim que o Estado, que o município tem, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, o Estado, mesmo tendo pago aquela empresa, ele é solidário. Daqui a pouco ele pode ser condenado a pagar essas profissionais também. E vai pagar, de repente, 2 vezes, né? De forma duplicada, porque confiou numa empresa que não era idônea, né? Que passou pelas questões da licitação, mas, né, vai ser solidário nessa situação. Fiscal do contrato é o governo. A responsabilidade que contratou foi do governo. A educação está cansada de bolacha e principalmente leite. Estamos cansados de leite. Mas, enfim, né, é impressionante porque, né, agora as crianças ainda têm que estar comendo bolacha e leite. Né? Leite. Esse governo parece que gosta de leite, né, mas é impressionante. A RS 124, mudando de assunto. Ontem, eu estive caminhando a pedido dos moradores que moram próximo à RS 124 e me mostrando o acostamento da RS 124 que liga Montenegro à BR 386, a faixinha do polo, como nós chamamos, né? Hoje, inclusive, fui a Porto Alegre e na volta, olhando como estava, a cada dia que passa ela fica pior na quantidade de buracos e a gente se torna repetitivo aqui, mas só para informar os colegas, então, que na segunda-feira nós estamos entrando no Ministério Público contra o Governo do Estado. Quem quiser assinar junto, pode assinar. Nós estamos fazendo um documentário de fotos, né, para trazer as informações e vamos levar até o Ministério Público, porque eu não vou mais conversar com o secretário de Serviços de Trânsito e Rodoviário aqui do Governo do Estado, que, infelizmente, fala bonito, grita no microfone, né? Grita no microfone, fala bonito, mas age muito pouco, né? Por várias vezes esteve aqui, conversou conosco e falou, e nada foi feito. A quantidade de buracos da RS 124 é uma coisa absurda e perigosa. Se um motorista, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês agora, se um motorista precisar usar o acostamento da RS 124, vai se acidentar. Vai se acidentar porque tem buracos de mais de 30, 40 centímetros de fundura. De fundura. No acostamento. Tu imagina um carro saindo e vai ter que, né, na maioria das vezes, o que acontece? Tu precisa usar acostamento por alguma emergência. Ou o pneu furou, o carro estragou, ou até mesmo para desviar. E tu vai usar e aí vai acontecer o acidente. Então, eu cansei. O vereador que quiser assinar comigo, assine. Eu vou entrar no Ministério Público na segunda-feira. Nós vamos protocolar no Ministério Público, porque não tem cabimento. O mato está tomando conta do acostamento, os buracos tomando conta do acostamento, buracos no meio da pista, mal sinalizada, e o Governo do Estado já fizemos vários. E aí, sabe o que acontece? As pessoas estão cobrando de nós, vereadores, porque nós somos o representante do povo, que parece que a gente não faz nada. Mas olha quantos pedidos de providências a gente fez. Olha quantas reuniões nós fomos no Governo do Estado. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Então, segunda-feira, convido os colegas que quiserem se fazer presente, se quiserem assinar junto conosco. Acho que os 10 vereadores que são representantes da comunidade, vamos protocolar no Ministério Público contra o Governo do Estado da RS 124. E eu nem entrei ainda, vereadora Josi, porque daí eu vou deixar para ti falar essa questão, porque a senhora está mais à frente da 411, que está igual ou pior a RS 124.
Eu estive ontem na localidade de Costa Serra conversando com a comunidade, e a comunidade falando sobre algumas demandas, e uma delas era essa. Inclusive eu falei que estaríamos colocando a RS 124 no Ministério Público, e durante a semana, a vereadora Josi, que está à frente desta pauta, eu respeito muito, se a vereadora achar por necessário, a gente protocola junto. A senhora também faça, a gente protocola junto a RS 411 e trabalhamos junto nessa questão, porque é outra rodovia que está abandonada. Duas rodovias que estão abandonadas, a 124 e a 411. Então, vamos botar no Ministério Público que notifique o governo do Estado para que o governo do Estado tome uma providência de imediato, porque nós já pedimos de todas as formas, já fomos até lá, já corremos, já gastamos gasolina indo até o Estado, já chamamos o secretário aqui, num dia de chuva, o secretário veio aqui e só falou e não resolveu absolutamente nada. Então, segunda-feira, Ministério Público. Tendo o vereador Thales Ferreira retornado, devolvo-lhe a presidência. Eu tomo a presidência e o próximo partido a se manifestar é o Republicanos. Pergunta a vereadora Fabrícia Souza se fará uso da tribuna. Farei, senhor. Concedo-lhe a palavra por tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, servidores, as gurias das escolas estaduais que estão aí também. Essa semana foi foi totalmente intensa para mim. No sábado, a gente teve no encontro estadual da Causa Animal, e lá eu conversando com um colega de partido, o Aloísio, ele disse: Fabrícia, vai dar uma olhadinha no hospital para ver como que está a hemodiálise. Aí aconteceu que na segunda-feira de manhã, umas 6 horas da manhã, o esposo da minha assessora me chamou e disse que ela estava passando mal. Eu disse: vai lá no hospital que eu também estou indo lá. Eu não gosto de ficar falando algumas coisas que acontecem assim, porque parece que a gente está sempre complicando, né? Mas não é bem por aí. Tá, conseguimos que ela fosse atendida e eu fui lá na hemodiálise, conversei tudo, vi como é que funciona, como é que não funciona. Passando isso, desci para ir em casa, buscar alguma coisa, que depois eu ia retornar para o hospital. E quando eu cheguei lá, acho que era umas 6h30 da manhã, tinha uma cadeira de roda num canto dos banheiros, ali na entrada, não na parte de dentro do hospital, ali na entrada onde que fica na sala de espera. Aí eu tinha percebido, pensei, o rapaz está esperando alguém. Aí fui até a porta, voltei. Aí perguntei para o rapaz que fica de guarda, daí ele me falou: esse rapaz aí está a noite toda aí, está esperando a mãe dele buscar. Aí eu fui, chamei ele estava meio sonolento, daí eu perguntei: está esperando tua mãe voltar, te buscar? Aí ele falou: não, tentaram me matar na cidade de Capela. Eu saí sem telefone, de pé descalço, e daí eu disse: tu sabe o número da tua mãe de cabeça? Ele disse que ele ficou meio atordoado, parece que pulou de um telhado, caiu, e foi a SAMU e a Brigada Militar que trouxeram ele para o hospital. Mas o que me impressionou é que ninguém no hospital tinha perguntado para ele como que ele ia embora, o que seria feito. E eu tive que me tomar à frente nessa situação. Na mesma hora, liguei para o secretário Vitor e pedi se tinha como mandar uma assistente social para a gente ver qual era a situação daquele rapaz, porque o que a gente tem que fazer é auxiliar as pessoas a irem para a cidade delas. Aí ele me falou que a mãe dele morava em Teutônia e ele veio trabalhar em Capela de Santana, e ali botaram ele no alojamento com os caras, e é uma função que todo mundo sabe como é que é esse negócio de alojamento. E aí o secretário Vitor imediatamente mandou a Clair, que é a assistente social, eu acho que ela é assistente social, e a Clair resolveu, e eu fiquei por ali na volta, como a Ana estava hospitalizada, fiquei ali pela volta. Quando eu voltei,
eu perguntei, pedi com licença para uma moça que trabalha no hospital. Com licença, não. Aqui tu não vai te meter em nada. Eu disse, mas como que eu não vou me meter se esse rapaz só está sendo atendido agora porque eu tomei a frente? Ela disse, vamos lá falar com o diretor do hospital, como se eu fosse uma criança e ela fosse me levar para falar com o diretor, para tomar uma punição, alguma coisa assim. Eu disse, vamos. Chegando lá, na sala do diretor, ela entrou dentro da sala do diretor e me deixou do lado de fora, que o certo, as coisas não tem que ser assim, a gente tem que conversar, todo mundo junto. Aí ela contou a história que ela quis, mas tudo bem, tudo bem. Passando isso, o diretor conversou comigo, bem educado, coisa e tal. Aí desci embora de novo. Eu saí na porta e voltei, porque eu ia perguntar para uma moça alguma coisa, porque a gente pergunta, não tem como tu ir num lugar público e tu não perguntar para a pessoa como é que tu está, o que está acontecendo. A enfermeira, opa, aonde que tu vai? Eu disse, eu vou fazer o meu trabalho. Eu nunca falo para ninguém, eu chego nos lugares, não falo, eu sou Fabrícia vereadora, eu me identifico com meu nome, não quero ser dessa forma de chegar dizendo que eu sou vereador, eu quero entrar e ponto. Né? Daí eu disse assim, vou fazer meu trabalho, vou fiscalizar. Aqui não é prefeitura, então tu não pode entrar. Eu disse, então agora que eu vou entrar. Entrei, liguei, o presidente estava em ligação comigo, e ele escutou a moça falando que lá não era prefeitura. Daí depois ela se justificou, disse que ganhava pouco. Daí eu falei para ela, eu não quero saber se tu ganha pouco, porque se eu estou numa função, eu vou ter que exercer minha função, não quero saber se ganha pouco ou não ganha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender as pessoas. Se eu estou disponível para atender o público, pode me ligar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, qualquer horário, eu vou atender e eu vou fazer o que eu puder fazer, porque é isso que é o certo. Então, eu não gosto de expor, até depois mandaram o rapazinho lá, bem querido, o chefe dela, me conversar comigo, e aí eu expliquei a situação e o que eu tinha visto de errado lá no Hospital Montenegro. Eu vi muita coisa errada. Eu vi agulha em almofada, em poltrona, sendo que, e a moça, um rapaz questionou a moça, tu vai deixar a agulha? Eu sei do meu... Ela já estava indo lá no corredor, eu sei do meu trabalho. Isso está errado. Então, eu aconselho, igual esses dias, teve uma situação que aconteceu aqui em Montenegro, com os servidores, eu comentei, fazem um DDS de manhã, conversar com o pessoal, né, para instruir como tem que ser o dia, e as coisas melhoram, as pessoas vão ser bem atendidas, e eu acho que é assim que tem que fazer. Daí a moça pediu para me abraçar, coisa e tal, disse que eu fiquei muito brava mesmo. Fiquei muito brava mesmo, porque não é dessa forma que a gente trata as pessoas, aqui não é prefeitura, coisa e tal. A gente tem que ter educação, e está me parecendo, aqui na nossa cidade, que vereador não serve para nada. Está me parecendo, da forma como as pessoas tratam, já aconteceu várias situações que eu não relatei aqui. Eu prefiro não falar, para não dizer, a Fabrícia quer complicar, fazer... Né? Eu estou deixando, mas só que vai chegar uma hora que vai ter que ser falado, e a comunidade montenegrina vai ter que saber das coisas que estão acontecendo. Então, isso é um alerta para as pessoas serem, ainda mais pessoa que trabalha na saúde. Na saúde, tu tem que ter... Imagina, uma pessoa com dor ainda ser maltratada. Isso é inadmissível. Né? Eu, pelo menos, acho, né, colega Percival, que é inadmissível. Pessoa com dor, vamos tratar as pessoas bem, né? E o mínimo. E resumindo, assim, eu vi que que essa situação foi bem constrangedora para mim, sabe? E alguns pontos muito bons que eu vi também, igual eu vi bastante gente fazendo cirurgia. O cirurgião é um rapaz bem querido e atencioso. Isso, e algumas coisas vão melhorar, parece, no Hospital Montenegro a respeito de cirurgia. O diretor disse para mim que logo vai ter ginecologista, né, fazendo cirurgia. Então, na verdade, era isso que eu tinha para falar para a comunidade montenegrina, e para dizer que a gente está trabalhando, a gente está
se arrebentando, correndo bastante, né? Porque pouca coisa a gente consegue fazer em casa, mais o tempo todo na rua, e é só chamar que nós estamos à disposição. Um final de semana abençoado para vocês e boa noite. Próximo a se manifestar, ainda do Republicanos, o vereador Percival de Oliveira, perguntas para a tribuna. Concedo-lhe a palavra por tempo de mental de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que nos visitam na noite de hoje, a minha saudação. Saudação também àqueles que nos acompanham de casa, nos dando audiência. Na verdade, eu até tinha ideia de não ter usado a tribuna nessa noite, mas a gente escuta o relato de um colega, de outro, e a gente acaba muitas vezes até se tornando, sentindo, né, irritado, se coloca no lugar daquele colega, porque a gente sabe que os problemas são muitos, e as soluções muitas vezes não acompanham. Eu ouvia o presidente falar a respeito da questão das merendeiras da Secretaria de Educação do Estado, e a gente sabe que é um grande problema essa questão da terceirização, que muitas vezes resolve um problema e cria outros, né? É uma lástima que isso aconteça, né, que esteja acontecendo. Como disse a vereadora Rive, o Estado ele é solidário no contrato. Então, cabe ao Estado tomar providências para resolver o problema. Aliás, essa questão da terceirização, ela não traz só problema para o Estado, traz para os municípios. O nosso município, recentemente, tinha na área da saúde também funcionárias que estavam em atraso, seu pagamento em atraso, porque a terceirizada simplesmente não estava pagando. Ainda com relação ao que foi colocado pelo vereador Tales, presidente desta casa, com relação à questão das nossas estradas, eu diria, vereador, que infelizmente a gente só paga. A gente tem a obrigação, o dever de pagar. Nós estamos no brete, porque se a gente for a Porto Alegre pela 240, vai encontrar um brete ali, pedágio. Não tem como sair fora, não tem como desviar. Ele foi colocado num local exatamente para que isso não acontecesse, para que os montenegrinos não pudessem ter outra alternativa. Se nós formos pela Tabaí-Canoas, BR-386, também é pedágio. Então, nós só pagamos cada vez mais. E eu acho que o senhor tem razão, presidente. Eu assino junto essa ação de encaminhamento para o Ministério Público, porque nós estamos indefesos. A população está indefesa. Nós, vereadores, ainda temos
a possibilidade de encaminhar alguma moção, algum pedido, algum ofício, mas pobre da população, que só paga. Então, eu me coloco também à disposição, no sentido de que se tome alguma providência, a exemplo do que eu sugeri aqui na tribuna recentemente, no que diz respeito à questão da saúde, junto ao governo do Estado, que as pessoas aguardam por anos e anos, as pessoas muitas vezes acabam morrendo antes de receber autorização para fazer algum exame ou para fazer alguma cirurgia. E daí nós sugerimos um grande mutirão para atacar isso, porque não é possível, pessoas estão ficando cegas, como eu disse aqui na tribuna, aguardando por exames, por cirurgias na área da oftalmologia. E surgiu daí a ideia de repente, do nosso 12º, nós pagar as cirurgias, exames daquelas pessoas que estão aguardando anos na fila de espera do governo do Estado. E eu sugeria, daqui da tribuna, que se fizesse um mutirão, e alguém já me colocava que o governo do Estado é contra o mutirão. É de rir mesmo, presidente, é um absurdo, né? Então, nós haveremos de, aqui na Câmara, né, resolver essa situação, porque as pessoas não aguentam mais. Eu relatava aqui esses dias de uma conhecida minha que fez cirurgia em um dos olhos e ficou aguardando para fazer outra, do outro. Veio no centro para resolver alguns problemas, tropeçou na calçada, numa pedra solta na calçada, caiu, quebrou o nariz. Então, vejam, eu acho que nós temos que, de repente, pedir o apoio aí do Chapolin Colorado, que poderá, de repente, nos defender, porque é uma vergonha o que faz o governo do Estado, que, inclusive, não usa o seu percentual, não usa todo o seu percentual que seria destinado para a saúde, resta aí em torno de uns 2%, que é uma diferença enorme, que se o governo do Estado colocasse mais 2% e atingisse o limite estabelecido em lei, nós estaríamos, com certeza, resolvendo muitos problemas da nossa população. Eu quero falar a respeito de alguns pedidos de providência que eu encaminhei na noite de hoje. Eu falava recentemente a respeito do estado de abandono, porque passava o bairro Santo Antônio. Felizmente, a prefeitura tomou providências, estão sendo limpas as ruas, alguns buracos tapados, mas não é só Santo Antônio. Eu recebi esses dias uma mensagem no meu celular de um cidadão que mora no bairro Ferroviário. Ele pedindo, pelo amor de Deus, vereador, vê o que o senhor consegue fazer por nós. Depois da enchente, especialmente depois da enchente, o bairro Ferroviário está abandonado. As ruas sujas,
esburacadas. Eu pediria que passassem algumas fotos que eu tirei no dia de hoje. Vejam bem, a esquina da rua Próspero Motim com a Oswaldo Aranha. Permite a parte? À vontade. É que eu tenho a resposta, porque eu também estou nessa situação ali cobrando. O que está acontecendo? Mostra outra foto. Lá no fundo vocês estão vendo lá um tapume lá. Tem uma casa que está caindo. Eu acho que tem foto. Mostra aquela casa lá que está caindo lá, por favor. Se tem uma foto lá próxima, aquele tapume azul lá. Ó. O que acontece? A rede pluvial que estourou é bem na calçada da casa. E está no Ministério Público aquela situação. A prefeitura não consegue fazer uma intervenção se o Ministério Público não liberar, senão a casa vai cair. Botando uma máquina ali, por isso que está entupida há tanto tempo. A prefeitura já tentou desentupir e descobriu que está quebrado bem lá naquele tapume lá onde está aquela pessoa lá no final. E esta casa está no Ministério Público, né? Então, lá que a tubulação está entupida, tem que trocar toda a tubulação lá. Então, a PGM do município está tentando para que o Ministério Público consiga fazer essa liberação, porque se botar uma máquina ali, a casa já está caindo. Se botar uma máquina ali, a casa vai cair. E aí? E está entupido? Está assim já faz uns 15, 20 dias, vereador. Eu passei ali, presidente, hoje de manhã ainda, mas já tive lá outras vezes. Eu encaminhei, inclusive, uma solicitação há meses atrás, no sentido de que fossem tomadas providências antes que caia aquela casa, que está escorada. Agora, com todo respeito, não digam para mim que tem que aguardar pelo Ministério Público. Não. Isso está atingindo grande parcela, uma quantidade grande de pessoas que residem. Exatamente. Né? Mas não venha, presidente, alguém me dizer que tem que esperar pelo Ministério Público. De jeito nenhum. A Claudete lembra bem aqui dos alunos do Álvaro de Moraes, que circulam por ali. Eu estive ali hoje, pela manhã, na hora da saída dos alunos. É um absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessas. A prefeitura tem que tomar providências. Não tem que aguardar pelo Ministério Público, porque o esgoto está correndo a céu aberto. É uma questão, inclusive, de saúde pública. Há poucos dias atrás, eu acho que umas 2 semanas atrás, nós encaminhamos, e o presidente também sabe disso, porque ele lá esteve, lá no bairro Santo Antônio, em que o cidadão, para chegar na sua casa, ele tem que colocar alguns estrados, porque o esgoto corre na frente da sua casa e não tem sido tomado nenhuma providência nesse sentido. Eu acho, com todo respeito, nós temos que estabelecer prioridades. Agora eu pergunto para qualquer um dos que aqui estão, isso não é uma questão de prioridade? Todos dirão que sim. Então não sei o que está faltando para que a secretaria responsável tome providências. Eu não sei se o prefeito Gustavo Zanata está nos assistindo, normalmente ele está. Se ele estiver, eu peço, prefeito, pelo amor de Deus, peça para que o secretário amanhã se dirija até esse local e tome providências para resolver o problema. As pessoas não aguentam mais, é só pagar, pagar e pagar. É imposto disso, é imposto daquilo, é imposto daquilo outro. Mas as pessoas querem retorno. Elas
necessitam do retorno, elas têm direito ao retorno. E por isso que eu solicito, peço uma vez mais ao prefeito municipal que tome providências junto à secretaria para que isso seja resolvido nas próximas horas. Eu agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom final de semana e uma boa noite. Próximo partido a se manifestar é o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Pergunta a vereadora Rive Biles Fauza à tribuna. Não farei, senhor presidente. Vereador Tiago Maratá. Parei, presidente. Concedo a palavra tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão nos assistindo aqui na Câmara de Vereadores, pessoal do Facebook e da internet que está nos acompanhando nessa noite de quinta-feira, muito boa noite. Hoje eu venho falar rapidamente de alguns assuntos que a gente trabalhou durante a semana e concordo com o senhor presidente quando ele fala do nosso secretário de Transportes do Estado, né? Eu tenho a confiança que ele irá cumprir aquilo que ele prometeu para nós, mas não cumprindo, serei o primeiro a cobrar dele, porque ele veio aqui na nossa cidade e prometeu. Então, mesmo sendo do meu partido, com certeza ele terá a cobrança aqui do MDB de Montenegro, porque não tem mais condições, né? Pelo menos a roçada, a segurança, né, do acostamento é o mínimo, né? Então, pode ter certeza que estaremos juntos aí nessa cobrança, porque é questão de segurança, né? Mas, em específico, eu venho falar hoje de uma viagem que a gente fez essa semana a Caxias do Sul, de uma indicação que a gente fez aí há 3, 4 meses atrás. O vereador Gustavo Oliveira também trabalhou nessa pauta na última legislatura e conversamos essa semana também. Ele ontem não se pôde fazer presente, né? Convidei o assessor para ir junto também, mas não pôde ir. Mas a gente está trabalhando porque é uma causa muito nobre, né? Uma situação onde a gente foi procurado por familiares, né? E quando chega para nós esses assuntos, quando a gente não tem em casa, né? A gente não tem a devida consciência, né, da situação, né? E ontem a gente, com a Secretaria da Saúde de Montenegro, a Camila, a farmacêutica Vanessa, nós fomos conhecer esse programa que tem em Caxias do Sul, que é a distribuição do sensor que controla a glicose para crianças que têm diabetes tipo 1. Então, hoje a criança tem que fazer lá o pique e com a fitinha lá fazer o controle, né? Machucando, tendo aquela situação chata para a criança, para a família também, porque é uma situação que tu tem que ir lá fazer o pique, tem que ir lá tirar o sangue. E assim, não tendo um controle mais específico. Então, hoje a gente tem sensores que já trabalham nessa causa. Então, é sensor que tu tem hoje o controle mais exato. E indo lá na Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, a gente pôde conhecer a operacionalização deste programa. Já nos falaram que tem um novo sensor, que hoje é via Bluetooth, que traz muito mais segurança para as famílias, porque hoje tem crianças que têm que ter o atendimento na noite, quando dormem, né? Isto. E aí os pais não dormem, porque tem que ficar controlando os seus filhos a noite toda, porque a qualquer momento pode dar alguma urgência. E esse controle, esse novo aparelho via Bluetooth, ele é conectado a um celular aonde apita, toda vez que baixa, que tem necessidade do atendimento, né, da urgência, ele apita e o celular do pai ou do responsável, fazendo assim com que o pai saiba. Então a criança pode estar na escola, pode estar brincando, que a hora que baixar o nível e ela precisar, os pais e responsáveis já vão ter o controle no celular. Então foi uma visita técnica muito legal, porque a gente aprendeu também muito, né? A gente aprendeu, inclusive, que esse programa trouxe tranquilidade para os pais, para os familiares. E conversando com a nossa Secretaria de Saúde, a secretária se colocou à disposição de nós implantarmos no município. Então, fiquei muito faceiro, muito feliz de que o município tem sim
o pensamento de introduzir, de colocar, de implantar aqui no nosso município uma situação que vai sim amenizar muitos pais, que a gente não tem a situação real dos familiares. E quando tu vai entender, quando tu vai em loco entender, tu vê que é muito mais grave às vezes que a gente pensa, né? Então, eu vou parabenizar aqui a nossa Secretaria de Saúde, a Ana que trabalha lá, porque as meninas são sensacional. Elas se dispuseram a ir conosco, a entender, a trabalhar junto para implantar no nosso município, né? Então, fiquei muito feliz ontem da nossa visita técnica. Daremos continuidade agora até a implantação. Até, Gustavo, veio a parte nossa, né? E aí eu tenho certeza que o colega estará junto, né? A secretária falou que hoje não tem dotação, e isso foi um compromisso que eu já tive com ela há 3, 4 meses atrás, quando esses familiares me procuraram. Eu disse, não, secretária, eu sei que vocês não têm dotação hoje para essa, inclusive a minha emenda impositiva, a metade da porcentagem ou mais, o que for necessário, eu irei destinar para essa causa, né? E aí ela disse, não, assim eu fico mais tranquila e a gente pode trabalhar no sentido, sim, de realizar o programa, né? Então, permite a parte, com certeza. Muito importante essa tua visita e essa tua fala em relação a esse projeto, essa política pública, né, de melhorar a vida das crianças que necessitam. A gente sempre tem que se colocar no lugar da criança. Não é confortável, né? Se não é confortável para nós adultos ficar ali picando o dedo, sendo que nós temos uma tecnologia hoje que é mais eficaz, eficiente. Então, muito importante. Eu mesma já era uma pauta que eu pretendia buscar informações, então, muito importante, parabéns. Mas se coloca junto, né, colega Gustavo? Conte comigo, porque é uma pauta muito importante. Vai agregar muito para as nossas crianças. Qualidade de vida. Muito. Não, com certeza, né? E esse novo aparelho, esse novo sensor, o aparelho que está sendo desenvolvido em Caxias do Sul, é a partir dos 4 anos, é dos 4 aos 17, né? Porque esse programa é mais para as crianças, né? E esse novo aparelho, esse novo sensor, ele já pode ser incluído nas crianças a partir dos 2 anos de idade. Então, beneficiando muito mais crianças que têm essa necessidade, né? Então, foi muito legal, muito bacana. Não, só para contribuir que eu vivo essa realidade em casa, né? A minha sobrinha, ela tem diabetes tipo 1 e ela tem necessidades especiais, e a minha falecida sogra tinha uma dificuldade muito grande de fazer o pique, né? Dói, né? É desconfortável, daí ela não gostava, era difícil para ela fazer toda hora, tinha que ficar medindo com frequência. E aí a minha sogra comprou esse aparelhinho, daí com o celular, ela ia ali, já verificava, tem que dar uma coisa para ela comer, para equilibrar o diabetes, o nível, né? Então, assim, colegas, parabéns, sabe? E como família de uma mocinha que necessita desse equipamento, muito obrigada, obrigada mesmo. Se puder estender para adultos já com necessidades especiais, eu ficaria muito feliz, porque eu mesma vejo o quanto que faz a diferença lá em casa. Com certeza, né? E importante também a ida da farmacêutica, da Vanessa, porque não é só também o sensor, né? É a questão da alimentação, é a questão do cuidado. Então, assim, muito importante o município estar inserido conosco, né? Trabalhando junto, unindo forças, porque quem a gente fala, isso não é do vereador A, do vereador B, do vereador C. Não, isso é das crianças, né? Isso é da população. Então, muito importante o município também trabalhar conosco essas nossas pautas que a gente indica, para que elas realmente saiam, né? Porque o vereador não tem a função de executar, né? Se não tiver a parceria do executivo. Então, fiquei muito feliz com a reunião, com a visita ontem. Com certeza é um programa que ano que vem vai ser desenvolvido aqui no nosso município, beneficiando muitas crianças, muitas famílias, né? E pegando só o gancho, né? Uma das famílias que me procurou há uns 3, 4 meses atrás, né? Até, eu acho que aqui procuraram a outros vereadores, mas é do Silvio, que é o porteiro e segurança do Clube Rio-Grandense, né, que acabou tendo a perna amputada, né, o pé amputado, né, por não ter esse cuidado e essa atenção, né. Então ele então assim, para ver o quanto essa doença ela é traiçoeira e ela é perigosa, né? Então, por isso, a importância do cuidado. E para finalizar a minha fala, né?
Isso que eu ia ser rápido. Hoje eu fui lá prestigiar a FEMIC, né, um grande evento do nosso município, e que coisa mais linda chegar no Parque Centenário, um parque hoje totalmente estruturado, e enxergar ele totalmente incluído com as crianças, porque ao mesmo tempo da FEMIC, da Feira Científica, tinha jogos escolares do município, então o nosso parque hoje estava tomado de crianças. E como é importante a gente ter espaços públicos esportivos e de lazer acessíveis e principalmente estruturados para que a nossa comunidade possa usufruir, né? Era lindo de ver o... Com certeza. Eu estou conseguindo falar só aos pouquinhos hoje, em razão da tosse, mas essa questão do trabalho com as crianças, essa questão do trabalho científico, que as escolas fazem, e as escolas fazem com excelência, trabalho, a atenção desde a educação infantil, a gente acompanhar aqueles pequenininhos fazendo pesquisa, né? Buscando informação, explicando, contando para a gente o que eles descobriram com aquelas pesquisas, isso é de uma belezura imensa, né? De uma lindeza, como dizia Paulo Freire. Então, assim, ó, é emocionante ver essa atuação das crianças e o nosso papel aqui, né? Na questão da saúde, na questão da educação, buscar muito, muito o cuidado com as nossas crianças e jovens. Exatamente. E principalmente usufruindo de um parque hoje com a estrutura total para atender essas ações, né? Então, muito legal encontrar o Parque Centenário lotado com as nossas crianças usufruindo de tanto na parte do ginásio, na feira científica, tanto na parte esportiva, na pracinha de inclusão. Muito bonito ver nossas crianças aproveitando e usufruindo todo o espaço público construído e sendo desenvolvido principalmente para as crianças do nosso município. Por hoje era só, uma boa noite a todos e um grande abraço. Próximo a se manifestar é o Partido Democrático Trabalhista, PDT. Pergunta vereador Cláudio Eberhard, se falar a tribuna. Farei. Concedo a palavra do tempo regimental de 15 minutos e passa a presidência para a vereadora Rive Biller. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos que nos assistem aqui, aos servidores que estão presentes nesta casa, as merendeiras, todos em luta dos seus direitos, sejam muito bem-vindos a toda a comunidade que nos assiste aqui ou de casa. Quero falar brevemente da minha participação nas duas assembleias que aconteceu, uma na semana passada e a outra agora na segunda-feira, na última segunda-feira, do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Caí, para incluir as propostas, para selecionar e incluir as propostas na nossa consulta popular do Governo do Estado. Se a gente pensar em termos de recursos, o valor que vem, ele não é um valor tão simbólico, né? Não vai trazer assim, um grande benefício para nós. Esse ano, o Vale do Caí pode ser contemplado com um pouco mais de 2 milhões, através da consulta popular. Mas a gente tem que pensar que não é só a questão do valor em si, mas é a expressão, é a forma de manifestação da comunidade, é a expressão popular, mostrando e dando os direcionamentos para os governos daquilo que eles entendem como prioridade, das propostas que as pessoas nas regiões entendem que nós queremos isso aqui, né? Para que os governos possam andar naqueles caminhos também, a fim de produzir, então, mais incentivos e programas e políticas públicas direcionadas. E, claro, eu levei, então, propostas da causa animal, né? Porque nós temos todos os anos já propostas para o turismo, para o desenvolvimento rural, meio ambiente em outras pastas, a defesa civil, assistência social. E das 30 propostas que foram credenciadas junto ao Governo do Estado, 11,
em várias cidades aqui do nosso Vale do Caí, eram para atendimentos aos animais. Então, ali a gente pode perceber quanto a população pede e clama por esse tipo de política pública. Nós temos outras políticas públicas, e aqui a gente não está dizendo uma é mais importante que a outra, não, todas são políticas muito importantes e são eixos importantes na nossa sociedade. Mas tem outras que a gente sabe que já estão mais estabelecidas, que é o caso do desenvolvimento rural, assistência social, a defesa civil ainda é uma das coisas que a gente está melhorando também, né? Também baseado aí nos últimos acontecimentos. Mas eu gostaria de colocar justamente isso. Das 30 propostas apresentadas, 11 eram para a causa animal. Então, 1/3 das propostas, 1/3 das pessoas de vários municípios do nosso Vale do Caí entendem que hoje uma área que está desamparada é esta. É uma área que precisa mais inclusão. Então, a primeira foi na semana passada, na quinta-feira, né, a primeira assembleia. A última de decisão, então, para incluir as propostas na cédula, foi nessa segunda que passou, no dia 8. Conseguimos incluir, então, pelo meio ambiente a causa animal, através da votação da maioria dos presentes na Assembleia. Será a primeira opção de votação na cédula da consulta popular. Já fica o convite aqui que a consulta ela acontece do dia 6, vai acontecer, né, do dia 6 ao dia 10 de outubro. É muito importante mobilizar os grupos. O desenvolvimento rural é o mais importante na minha cidade, na minha região. Movimentem-se, então. Vamos mostrar para o governo do Estado as pautas e as propostas que a gente necessita um olhar melhor, que eles olhem com mais carinho para nós. E, claro, então, eu fico muito feliz porque conseguimos incluir a causa animal. Montenegro, fiquei sabendo também, para finalizar sobre esse assunto, que Montenegro não participou nos últimos anos. Então, esse ano nós faremos divulgações para incluir, né, nossa cidade aí nas nossas pautas. Quem acredita no turismo, vota pelo turismo. Não é questão nem de acreditar, é quem quer mais atendimento e mais suporte, né? Quem quer defesa civil, acha que a defesa civil... Por favor, vereadora. Não, de novo, né? Não gosto de ficar cortando a linha de raciocínio, mas pode ir, depois a gente contribui. E hoje em dia, né, colega Claudete, não precisa mais sair de casa para votar, né? A votação ela é pelo celular, é muito rápida, muito fácil. Então a gente realmente vamos mobilizar enquanto poder legislativo, né? Enfim, incentivar grupos organizados, as igrejas para que se movimentem, votem e escolham as opções, né, que tem ali, porque é um momento de buscar recursos, de garantir recursos para o município, né? E que bom que a causa animal, essa pauta já está ali, já tem bastante pessoas pensando e cobrando ações, né? Muito bom, parabéns, colega. Muito obrigada, vereadora. Então, muito importante, no período lá que vai ser a votação, com certeza vocês vão ver material nas redes, né? Nós fazendo divulgação e pedindo que a comunidade vote em prol da nossa cidade também, né? Vote naquilo que entende que mais necessita no momento. Comento também da moção de apoio que todos os colegas assinam comigo nessa noite, que é uma moção de apoio a uma emenda 347 dos deputados Matheus Laiola, Marcelo Queiroz, Fred Costa, Bruno Lima, Sócrates Cavalcante, José Guimarães, Duda Salabé e Pedro Lucas. Uma união aqui de partidos como União, o PSDB, o PRD, o PP, o PL, o PT e o PDT. Vários partidos estão lá em cima lutando juntos por uma questão que é aumentar a pena para os crimes com animais silvestres, que a gente tem visto um número muito grande, aí, assustador até eu diria, um aumento no tráfico de animais. Então, a intenção dessa emenda é incluir o cavalo, né? Que hoje a gente sabe que temos a lei sanção, que ela aumentou a punição para cães e gatos, mas ela deixou de fora o cavalo.
que tem sido muito vítima dentro das cidades, do nosso perímetro urbano. E, além disso, também ela visa aumentar a punição, então, para o tráfico de animais silvestres e qualquer tipo de crueldade contra animais silvestres. Muito importante, agradeço aos colegas que assinaram junto, muito obrigada. Vou enviar o delegado Bruno Lima, conversando com ele lá no sábado, né? Então a gente viu que era importante fazer essa moção, mostrar que as cidades apoiam esse projeto que está em discussão na Câmara dos Deputados. No mais, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui nessa casa e uma boa noite a todos. Próximo partido a se manifestar é o Progressistas, PP. Pergunto ao vereador Gustavo Oliveira se fará uso da palavra. Não farei. Pergunto à vereadora Josi Paz se fará uso da palavra. Farei. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Mais uma vez, me dirijo aos meus colegas, vereadores e vereadoras, saudando a todos vocês, uma boa noite também a todos que aqui estão presentes, em especial a executiva de Mulheres Progressistas, a nossa sempre querida tia Lia junto, presente, nos fortalecendo para que as ações que essa casa propõe saiam da melhor forma, aconteçam da melhor forma possível. Minha saudação também é muito especial a todas as merendeiras que trabalham pelo governo do Estado, que estão aqui na sua luta por respeito, por dignidade, por salário, né? E a gente se solidariza a vocês e sabe o quanto que o trabalho de vocês é fundamental, necessário, para que as crianças saiam da escola com uma refeição digna, né? E a gente sabe que muitas têm essa refeição quentinha, gostosa, a comidinha, o arrozinho, o feijão, eu falei antes, a polenta, a carninha, né? Tem ali, muitas é o que tem, né? É o que tem naquele dia. Então, eu estou muito triste com o que está acontecendo, porque hoje as crianças estão comendo bolacha e suco, enfim, né? O que tem. Hoje eu vim aqui à tribuna falar aos colegas e à população que nos assiste da importante reunião que nós tivemos, recém ela terminou aqui, logo um pouquinho antes de iniciar a sessão, que foi uma reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, qual as 5 vereadores dessa casa fazem parte, e foi uma discussão bem interessante. Nós mostramos o espaço, a estrutura física do Poder Legislativo para a rede de proteção que aqui estava. Junto também nós convidamos para vir hoje a Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Bruna Rodrigues, que fez uma explanação muito bacana de como funciona a Procuradoria da Mulher. Uma luta que a gente já vem, né, colegas, desde o início do mandato, por ali, logo depois, tentando trazer para essa casa legislativa. E eu posso dizer a vocês, colegas, da minha alegria de ver que a rede de proteção vê com bons olhos a criação deste espaço aqui na Câmara de Vereadores. E que estão apoiando. Então, que bacana. A gente vai aguardar o contato da deputada para nos mandar a documentação necessária para a criação. E aqui eu preciso citar para vocês, eu vim acompanhando a votação no STF, e uma fala da ministra Carmen Lúcia me chamou bastante atenção, que as mulheres já ficaram mais de 2.000 anos caladas. E agora é a hora de nós falarmos, usarmos o espaço do Poder Legislativo, o espaço, né, Luca? O espaço da Prefeitura, das câmaras de deputado, assembleias. É a hora da mulher falar. E eu fico tão feliz quando o presidente nosso aqui da casa, Thales Ferreira, participa desta reunião e diz bem claro que nós temos total liberdade para trabalhar. Temos a fala aberta para a manifestação que nós quisermos trazer para cá. Então, nos dar este poder, não é nos dar, né? Estar conosco, abrir espaço para as mulheres se manifestarem,
as suas angústias, as suas dores, o seu esforço para uma sociedade melhor, de mais respeito, a gente só tem a agradecer. Então, obrigada, presidente, por deixar a Casa Legislativa à vontade para as mulheres trabalharem. Então, acho que nos próximos dias, chegando a documentação, nós, mulheres, vamos nos reunir, vamos analisar e levar a proposta, então, à mesa diretora para apreciar. Apreciando de forma positiva, não tenho dúvidas, né? A gente vai, então, formalizar a criação da Procuradoria da Mulher. Então, nós todos, fica feliz, né, tia Lia? É um sonho seu, né? Isso aí. A tia Lia esteve conosco na Assembleia, né, tia Lia? E fomos na Procuradoria da Mulher, lá nós tivemos uma aula de Procuradoria, a deputada Silvana também nos informou da importância. Inclusive, acho que a última Procuradoria criada, tia Lia e colegas do PP, foi lá em Santa Cruz, pela vereadora Nicole, né? Foi presidente da Câmara em Santa Cruz. E a próxima vai ser aqui, tia Lia? Que maravilha! Então, vamos lutar por isso, né? Olha só. Também trago aqui, pessoal, meus parabéns à equipe da Secretaria de Educação, conforme relatado pelo meu colega Tiago e também pela colega Rive. Rive, que projetos bacanas, pesquisas profundas, pesquisas que impactam a gente quando assiste aquele aluno falando, pesquisa de muita qualidade, e a gente percebe que como foi bem trabalhado a ideia, né, de iniciação científica, de pesquisa, dentro das escolas, foi tão bem trabalhado isso, foi tão bem escolhido os projetos as áreas a serem pesquisadas, que as crianças e os jovens estavam encantados. Encantados, eles estavam ali envolvidos com aquela pesquisa que eles fizeram. E, né, colegas, mas me dirijo a Rive, porque eu sei que ela é da área da educação e muito trabalhou com as feiras de iniciação científica, mas como é bom quando uma pesquisa ela envolve o aluno dessa forma, ele não esquece mais da pesquisa que ele fez. Isso fica para a vida dele. A minha pequena que fez na creche, né, a turminha dela pesquisou sobre papiro, sobre papel, né, enfim, e ela até hoje não esquece que a árvore, ela vê uma árvore de eucalipto, já sabe identificar, vê uma árvore de eucalipto, olha que essa árvore aqui faz papel. Então, achei muito bacana, olha quanto isso impacta a vida de uma criança. Também trago para vocês aqui uma visita que nós fizemos hoje, lá em 2 Lajeados. Nós fomos com uma comitiva de 4 produtores, avicultores do município de Montenegro, mais o secretário Vlad e o nosso diretor Ari, numa reunião da ASACOP, Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio-Grandense. O que nós fomos fazer lá, então, colegas, já passo logo a vocês, e sempre buscando o apoio de vocês. Colegas, a avicultura é a 2ª maior atividade em arrecadação de ICMS do estado do Rio Grande do Sul. A avicultura. Nós temos vários produtores de aves no município, que tem lá os aviários, né, como são conhecidos. Cerca de 35 mil empregos a avicultura gera, mais de 7 mil criadores familiares, e é um setor, especialmente Montenegro, eu levei essa comitiva para lá justamente para isso, é um setor que vem sofrendo muito no nosso município e em todo o estado. Por que o nosso município tem um agravante nesta luta por mais recursos e ajuda? Porque, além da pandemia, que todos os avicultores do estado sofreram, além das enchentes, que vamos dizer que praticamente todos os avicultores foram impactados, porque aquele município que não pegou enchente não conseguia chegar o caminhão com a ração, com os insumos para a produção de aves.
nós tivemos a gripe aviária. E até hoje, colegas, até hoje, comunidade, os avicultores não receberam incentivos, nem auxílio, nem ajuda do governo federal e do governo estadual. Hoje a RBS, inclusive, esteve na cidade fazendo uma matéria sobre avicultura. E muitas instituições financeiras, onde eles têm os financiamentos, não, como é que eu vou dizer assim, não se preocuparam em falar com o produtor e dizer, vamos segurar um pouco até que tu te reestruture, porque a conta chegou para pagar e tinha que tirar dinheiro de algum lugar para pagar aquele financiamento. E muitos avicultores ficaram meses sem alojar, como eles se referem quando chega o pintinho para a produção. Nós, população, colegas, ficamos felizes quando a gente tem um churrasquinho, lá tem o galeto, fazia galinhada, tem um franguinho em casa, na escola, para merenda. É alimento. E estes produtores estão sofrendo muito com as questões climáticas e com essa falta de incentivo. Um dos membros da ASACOP, dessa associação, ele faz parte da Comissão de Aves da FARSUL. Então, já deixo aqui o aviso de que em poucos dias faremos uma reunião com os avicultores do município de Montenegro para levantar as suas necessidades, o que eles precisam para desenvolver mais a sua produção, para que não falte frango na nossa alimentação. E essas necessidades, então, nós colocaremos no documento e enviaremos, então, ao Claudir, que faz parte dessa comissão na FARSUL, para colocar na mesa de discussão da FARSUL as necessidades dos avicultores do município de Montenegro. Porque ele disse o seguinte, a comissão se criou e lá na FARSUL, nessa mesa de discussão, não chegaram as demandas dos avicultores. Bom, se as demandas não chegam, talvez os governos não saibam que precisam dar uma atenção especial para essa área. Então, é importante que Montenegro, os avicultores se unam, se reúnam e façam, então, essa documentação para encaminhar a essa comissão de aves da FARSUL. Então, meus colegas, digo a vocês assim, nós, aqui nessa casa, temos várias discussões, várias áreas para trabalhar. Que bom que nós somos em 10 vereadores, porque cada um tenta pegar uma área, um contribui com o outro. Nós somos um município com mais de 60 mil habitantes, mais de 60 mil pessoas precisando de apoio da Casa Legislativa, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, e nós somos os porta-voz deles. A voz deles para melhorias no seu dia a dia, para cuidar da questão do esgoto, do buraco, da melhoria na saúde. Então, nós estamos aqui, população, à disposição de vocês. Como disse minha colega Fabrícia, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, o telefone está ligado, né? E obrigada por vocês confiarem em nós, nos trazerem aqui para a Casa Legislativa e nos dar essa oportunidade de ajudar vocês. Obrigada, um bom final de semana. Tendo a presidente retornado, devolvo a presidência. Assumo a presidência, peço para a primeira secretária fazer a leitura das matérias a serem votadas no dia de hoje. Ordem do dia. Pedido de informação número 66, de autoria do vereador Percival de Oliveira. Tendo em vista que está sendo construído um novo prédio para receber os alunos, que destinação a administração municipal pretende dar ao prédio onde funcionou a EMEI Danilo Edgar Ribnich, na Rua Espírito Santo, 360, no bairro Olaria? Informar também se o prédio recebeu interdição de algum órgão público. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 111, de autoria do vereador Gustavo Oliveira, agendamento de reunião para tratar sobre a possibilidade de o Executivo fornecer
sensor de glicose e microchip sem custo para pacientes com diabetes tipo 1 no município de Montenegro. Em discussão? Eu discuto. Concedo a palavra tempo de mental de 5 minutos. Eu havia feito esse pedido de reunião na semana passada, né? Nós não tínhamos conversado, vereador Tiago, e também fiz na legislatura passada um pedido de providências nesse sentido, de indicação, na verdade, pedindo para o Executivo implementar o chip. Então, vamos trabalhar juntos, já conversamos sobre isso, vamos trabalhar junto nessa causa tão importante para a saúde das nossas crianças e também dos nossos adultos. Tá? Isso é qualidade de vida, é dignidade para as pessoas. Então, contem comigo também. Abraço. Alguém mais discute? Eu discuto só colaborando, então. O vereador estava trabalhando ano passado e nós não conversamos quando entramos com as duas indicações, mas agora estamos trabalhando junto porque o final é o resultado para nossas crianças, principalmente. Alguém mais discute? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 112, de autoria da vereadora Josi Paz. Agendamento de reunião para discutir o impacto das novas tarifas da economia local e as alternativas para a manutenção dos empregos no município. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 113, de autoria da vereadora Josi Paz. Sessão solene em homenagem aos 30 anos da Livraria Intelectual. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 114, de autoria do vereador Percival de Oliveira, agendamento de reunião para tratar sobre a estrutura necessária para o bom andamento das questões referentes à proteção das crianças e adolescentes de Montenegro. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Moção número 41, de autoria das vereadoras Clau Eberhard, Ana Paula Machado, Fabrícia Souza da Fonseca, Josi Paz e Rivi Biller, e dos vereadores Alemão Boncar, Gustavo Oliveira, Percival de Oliveira e Thales Ferreira. Moção de apoio à emenda 347 de 2003, de autoria dos deputados federais delegado Matheus Laiola, Marcelo Queiroz, Fred Costa, José Guimarães, professora Luciene Cavalcante, Duda Salembert, delegado Bruno Lima, Tóstenes Cavalcante e Pedro Lucas Fernandes, a qual aumenta as penas para os crimes de maus tratos contra os cavalos e cria punições mais duras contra o tráfico de animais silvestres. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Moção número 43, de autoria dos vereadores Thales Ferreira, Alemão Boncar, Gustavo Oliveira, Percival de Oliveira e Tiago Maratá, e das vereadoras Clau Eberhard, Fabrícia Souza da Fonseca, Josi Paz e Rivi Biller. Moção de apoio a favor das merendeiras das escolas estaduais de Montenegro. Em discussão? Eu coloco em votação. Eu vou discutir, perdão, antes de colocar em votação. Fiz essa moção, como já havia me pronunciado durante a minha fala, e aqui está algumas representantes das merendeiras das escolas estaduais que, infelizmente, estão sofrendo com seus salários atrasados. Hoje, via relatos dentro do grupo de WhatsApp que participo, onde estão com aluguel atrasado, água atrasada, luz atrasada e sem fazer mercado. O que nos deixa bastante indignado essa situação. E relato aqui para vocês, colegas, o agradecimento de todos terem assinado essa moção de apoio que nós vamos enviar para o governo do Estado, porque é lamentável o que está acontecendo, onde as pessoas que cuidam das nossas crianças, neste momento, não estão sendo cuidadas. Porque são elas que acabam fazendo o trabalho da mãe, do pai, vereadora Josi, como tu mesmo falaste, de cuidar naquele momento da merenda, no momento mais sagrado que muitas crianças vão para a escola e têm alimentação adequada da escola. Muitas crianças, não é uma nem duas, e que agora estão comendo bolacha em alguns momentos e leite, porque algumas estão ou procurando, né, alguma coisa para que renda
algum ganho, porque elas estão sem fazer mercado. E algumas não estão indo trabalhar, estão indo buscar um outro ganho. Outras estão indo trabalhar e estão com os seus salários atrasados. Um absurdo. A responsabilidade é do governo do Estado, porque é o fiscal do contrato. Quem contratou, como bem o vereador Percival falou, foi o governo do Estado. Então a responsabilidade é do governo do Estado. Este empurra-empurra que está acontecendo é um total desrespeito. E principalmente o desrespeito pela falta de informação que elas não estão tendo. Por parte do governo do Estado e por parte da empresa, que também não dá informação nenhuma. Muito triste, por isso que nós fizemos essa moção. Estamos do lado das gurias, que muitas aqui sobrevivem só desse salário. Não tem outro ganho. E como que faz agora para pagar a água, para pagar a luz, para comprar o pão, para comprar o leite? Como faz? Essa pergunta que eu fico fazendo, fiz inclusive para o representante da SEDUC que nos atendeu. Como faz? Será que o senhor governador não está preocupado com essa situação? Tem certeza que o leite, o pão, o arroz, o feijão, a carne, não falta no prato dele. Mas será que ele consegue imaginar quantas pessoas ele está afetando nesse momento? Que essas pessoas estão sem receber e que não conseguem fazer? Outro, vereadores, aqui que eu gostaria muito da participação de vocês é que nós levássemos um ofício amanhã e encaminhássemos ao prefeito municipal esse ofício, assinado pelos 10 vereadores, para que visse a possibilidade daqui a pouco da assistência social do município pudesse assistir com uma cesta básica essas pessoas que são montenegrinas. Ah, mas a culpa é do governo do Estado, mas elas são montenegrinas. É gente nossa que nós não podemos abandonar. É gente nossa que está aqui. É o governo que é o culpado? É, mas é gente nossa. Da possibilidade, eu vou convidar os vereadores, nós fazermos um ofício amanhã de manhã, todos assinarmos e encaminharmos para o prefeito e ver a possibilidade de encaminhar uma cesta básica para que elas possam ter acesso aos alimentos, porque eu estou vendo, estou acompanhando de perto, está triste a situação. Desculpe, me alonguei um pouco, mas desculpe o desabafo, mas o meu desabafo é o que elas estão sentindo. Eu não estou falando nem a metade do que elas estão sentindo, da revolta e da indignação que elas estão passando e que é um absurdo. Alguém mais discute? Eu discuto. Concedo-lhe a palavra, tempo de mental de 5 minutos. Eu entendo e vejo muito com bons olhos essa tua ideia, colega, mas, Urias, é brabo, né? Daqui a pouco vocês estão lá trabalhando, fazendo o papel de vocês, que é importante. E não é a mesma coisa que fazer um lanche, uma lancheria, ou que cozinhar num restaurante, que também é importante, mas o trabalho dentro da escola é muito sério e eu sei que vocês fazem com excelência isso, mas a gente tem que pedir uma cesta básica para que vocês consigam, né, se manter. É impressionante. Então, o que eu já disse antes, né, o cuidado que nós temos que ter com essa questão da terceirização, com essa questão daquilo que atinge aquilo que atinge as nossas escolas, nós precisamos ter muito cuidado. Alguém mais discute? Concedo-lhe a palavra, tempo de mental de 5 minutos. Hoje à tarde, dei escola aí de Sabrito, que é a escola onde eu tirei o curso primário. A vereadora Rive, antes da senhora ter nascido, 1965. Aqui eram vivos naquela época. E eu digo isso para dizer que até hoje, eu lembro das merendeiras do Adelaide Sabrito,
alguns talvez até conhecessem, talvez a Rive, Dona Célia. E a Dona Célia, quando fazia, normalmente era alimentação boa, gostosa, a gente perguntava: tem repetição, Dona Célia? Até hoje, nossa casa, quando a minha mãe fazia, minha saudosa mãe fazia, ou a minha esposa Ivana, que é boa cozinheira, faz algo extraordinário, em repetição, Dona Célia. Eu digo isso para dizer para vocês serão lembradas o resto da vida. A Dona Célia já faleceu há muitos anos e ela ainda é lembrada por aquilo que ela fez pelas crianças do Adelaide Sabrito. É humilhante, eu diria que é humilhante ter, de repente, essa base, quando o governo do Estado deveria tomar providências para que essa empresa terceirizada cumprisse com a sua obrigação. É lamentável, fico muito triste com isso. Obrigado. Alguém mais discute? Eu discuto só para colaborar. Concedo a palavra. Como pode ainda ter corrupção na educação e na saúde? Não tem cabimento, eu digo, não tem cabimento ter corrupção, ter escândalos de roubo de dinheiro na educação das nossas crianças. Eu digo, aonde vamos parar? Alguém mais discute? Não havendo discussão? Eu Concedo a palavra. Concedo a palavra, tempo de mental de 5 minutos. Só para colaborar com os colegas, é inaceitável a pessoa trabalhar o mês todo, esperar o salário e não poder dar dignidade para as crianças delas, né? Todas que eu conheço ali têm filhos e a gente já trabalha para não precisar pedir. E agora tem que pedir uma cesta básica para auxiliar na alimentação. Isso é inadmissível. Alguém mais discute? Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Projeto de Decreto Legislativo número 7, de autoria do vereador Alemão Bauncar, que concede o título de cidadão montenegrino benemérito ao senhor Antônio Ayrton Quadros, em reconhecimento à sua destacada trajetória comunitária e ao seu comprometimento com o desenvolvimento de Montenegro ao longo de mais de 40 anos de liderança comunitária. Analisada a matéria, a CGP, por unanimidade de seus membros, concluiu que o presente projeto de decreto legislativo está apto à tramitação, opinando pela sua aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação em chamada nominal. Sim para aprovação e não para não aprovação. Vereadora Ana Paula Machado. Sim. Vereadora Cláudia Eberhard. Sim. Vereador Alemão Bauncar. Sim. Vereadora Fabrícia de Souza. Sim. Vereador Gustavo de Oliveira. Sim. Vereadora Josi Paz. Sim. Vereador Percival de Oliveira. Sim. Vereadora Rive Biller, sim. Vereador Thales Ferreira. Sim. Vereador Tiago Maratá. Sim. Aprovado por 10 votos. Projeto de lei número 84, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre normas para uso e ocupação de espaços públicos, ruas, praças, calçadas, avenidas, parques, mercados, terminais, passeios, canteiros centrais, áreas institucionais e demais bens públicos de uso comum do povo ou de seu uso especial, no município de Montenegro, para fins de realização de eventos de curta duração, instalação de sinalização e mobiliário urbano, prestação de serviços e exercício de atividades econômicas, mediante autorização, permissão ou concessão de uso, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e da outras providências. Analisada a matéria, a CGP, por unanimidade de seus membros, concluiu que o presente projeto de lei está apto à tramitação, opinando pela sua aprovação, devendo-se apenas proceder o ajuste na numeração dos capítulos. Em discussão?
Não havendo discussão, coloco em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Montenegro referente ao exercício de 2022. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE-RS, encaminhou a esta Casa Legislativa o processo de número 591.02.0022-0, no qual consta o parecer número 23.147, a respeito contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Montenegro referente ao exercício de 2022, o qual emitiu por unanimidade parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Montenegro correspondente ao exercício de 2022, gestão do senhor Gustavo Zanata, com fundamento no artigo 75, inciso 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, combinado com o disposto no artigo 2º e 3º da Resolução de número 1142/2021, recomendando ao atual gestor a adoção de medidas efetivas em relação às inconformidades mantidas nos termos do voto do conselheiro relator, em especial aos itens 6.4.1, 12.2.1 e 12.2.3, e determinando ao atual gestor, com fulcro no artigo 71, inciso 9 da Constituição Brasileira, que adote providências objetivando a tempestiva remessa de dados ao Sistema de Licitações e Contratos, Licitacom, item 10.1.5, alertando ainda que a inobservância deste comando poderá ser considerada como gravosa quando do exame de outros processos de contas anuais, e por unanimidade, parecer favorável à aprovação de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Montenegro, correspondentes ao exercício de 2022, gestão dos senhores Cristiano von Rosenthal Bratz e Thales Romeu Porem Ferreira, com fundamento no artigo 75, inciso 1º, do Regimento Interno deste Tribunal. O processo tramitou no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, COFIT, em conformidade aos incisos 1 a 4º do artigo 227 da Resolução número 221, de 14 de dezembro de 2021, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Montenegro, concluindo por emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais dos respectivos administradores do Executivo Municipal referente ao exercício de 2022, seguindo o parecer do TCE-RS. O presente processo seguiu as disposições do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal e as demais disposições regimentais no que tange à tramitação da matéria. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade de seus membros, deliberaram por acolher integralmente os pareceres técnicos da COFIT e do TCE-RS, recomendando a aprovação das contas anuais dos referidos administradores do Executivo Municipal de Montenegro atinentes ao exercício de 2022. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Terminada as matérias a serem votadas no dia de hoje, passamos para as explicações pessoais. Vereadora Ana Paula Machado? Não, senhor presidente. Vereador Alemão Balcar? Não farei, senhor presidente. Como não farei, vereadora Fabrício Souza? Não farei. Vereador Percival de Oliveira? Também não. Rivi Biller? Não farei. Tiago Maratá? Não farei. Clau Eberhard? Não farei. Vereador Gustavo? Não farei. E vereadora Josi? Também não farei. Desejo a todos uma boa noite. Convido os vereadores para que a gente possa bater uma foto com a moção